E estamos aí próximo ao Dia das Mães, né? Então vamos conversar um pouquinho com as futuras mamães e falar um pouco sobre a drenagem linfática na gestação. O que acontece? Alguns médicos, eles orientam a drenagem, ou a drenagem tanto a acupuntura, após o 3º mês de gestação. Só que tem alguns especialistas hoje que já estão liberando bem antes, logo no início de saber da gravidez já, né? Eles já estão liberando inclusive a acupuntura. Logicamente sempre com especialistas, porque existem pontos abortivos. Então todo especialista vai saber lidar com isso direitinho, né? Então é bem importante essa ressalva pelas contraindicações realmente. Mas profissional sabendo o que está fazendo direitinho, fica super tranquilo, está trabalhando. E a drenagem, tanto a drenagem como a acupuntura e outras técnicas também, elas ajudam bastante nesse reequilíbrio do organismo, que está se mudando tudo agora, né? Quando a mulher fica grávida, toda a parte hormonal, todo o sistema ele se altera. E também acalmar. Então, assim, o relaxamento, acalmar todo o organismo, isso ajuda bastante em todo o processo, em todo o período de gestação. Então, tem artigos científicos que mostram que tanto a acupuntura como outras formas também ajudam bastante até a mãe não ter alguns tipos de problemas, como, por exemplo, a pré-eclâmpsia, né? A pressão alta, a diabetes gestacional também, desencadeada pelo sistema nervoso. Então, tem algumas coisas que ajudam bastante com esse tratamento junto, né, nesse início de gestação, né? A drenagem ela não é só feita na parte das pernas e dos pés. Então, a drenagem linfática, com esse intuito de gestacional, né, ela é feita também na parte facial, no rosto. Então, ajuda muito, porque a mulher acaba inchando demais em alguns membros, né? Então, assim, o rosto fica muito inchado, os braços também, tem clientes que sentem os braços muito inchados, né? Então, a gente trabalha todo o organismo, então não é somente os membros inferiores, pé, perna, tornozelo. Então, todo o organismo ele tem que ficar readaptado com essa gestação, né? Uma das coisas que a gente utiliza bastante aqui é na parte do abdômen, a parte da barriga da mulher, a gente utiliza alguns cremes com manobras, lógico que específicas para a gestação, algumas manobras inclusive com cremes apropriados para evitar estria. Então a gente trabalha isso também, porque a gente tem que sempre pensar também no pós-parto. Então tem mulheres que acabam tendo um rompimento de fibras muito acentuado. Então tem alguns cremes, algumas manobras que a gente até ensina para ela passar fazendo em casa tranquilamente. Mas é o cuidado que a gente tem que ter com isso tudo, né? Existem, como eu falei, alguns pontos que são abortivos, né? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. E qual que é a diferença da drenagem linfática tradicional para uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? E uma gestante? O que acontece? Perante a medicina chinesa, quando a gente fala de uma retenção de líquido em uma pessoa assim, não gestante, a gente está trabalhando muito com o desequilíbrio energético. Então, quer dizer o quê? Que a pessoa está retendo líquido porque algum órgão não está funcionando como deveria. E, na realidade, isso tem que estar... o organismo todo tem que estar numa sintonia, né? Por exemplo, se você tem os órgãos... a função energética dos órgãos, por exemplo, rim, bexiga, até mesmo intestino, não funcionando de forma adequada, existe essa retenção de líquido que causa a obstrução até mesmo do sistema venoso. E esse inchaço ele acaba sendo dolorido. Então é um inchaço que tem uma frequência de dor muito mais alta, né? Assim, se tratando de uma drenagem linfática sem ser a gestante. No caso da gestante, ela já é considerada um mecanismo hormonal. Então ela é considerada normal, porque o organismo ele acaba absorvendo, aumentando o seu volume do sistema linfático em até 35% da sua capacidade normal. Então esse inchaço acaba sendo natural do organismo. Esses inchaços na gestação, eles são menos doloridos do que numa patologia, num problema circulatório em si, né? São doloridos, mas em níveis eles são menores, né? A dor é um pouco menor, né?
Só que esse inchaço de até 35% de volume no organismo, ele acaba atingindo os tecidos. Então, por isso que os edemas acabam sendo mais acentuados, né? Tem algumas pesquisas que dizem, segundo o obstetra e ginecologista Dr. Wagner Hernandes, que ele é do Centro Obstétrico do Hospital das Clínicas, ele tem uma pesquisa que diz que o seguinte, que quando o útero aumenta de volume, ele acaba comprimindo as veias e isso dificulta o retorno do líquido sistêmico, né? O líquido linfático e o líquido venoso. Então ele acaba atingindo muito mais os membros inferiores. Um fato interessante assim, que tem que ser observado, é que quando o inchaço ele é simétrico, né, na mulher, na gestante, ele é simétrico, ou seja, ele atinge de forma igual. Por exemplo, as duas pernas estão inchadas, as duas mãos estão inchadas, e de forma simétrica as duas, não é um inchaço muito maior em uma quanto na outra, isso é considerado um inchaço fisiológico, e a maioria das vezes acaba sendo normal e não apresenta muito risco para a saúde nem da mãe nem do bebê. Mas tudo tem que ser também avaliado e acompanhado pelo médico responsável realmente, né? Agora, o inchaço ele se torna patológico quando ele é irregular na gestação. O que acontece? Muitas vezes a mulher percebe que ela está com um pé somente, uma perna muito inchada e a outra não. Uma mão só muito inchada, um braço muito inchado. Então, assim, é um inchaço patológico irregular, que é chamado, né? Então, é um aumento de volume em algum dos membros, assim, de forma muito diferente do outro. Então, isso tem que ser avaliado realmente, até mesmo pelo rosto, né? Esse aumento de volume, muitas vezes, acaba sendo muito acentuado e aí sim tem que se analisar se não é um processo patológico, né? Então, o que acontece? Muitas vezes pode ser o desequilíbrio no organismo já apresentando uma pressão arterial elevada, uma diabetes gestacional. Então, isso tudo tem que ser acompanhado juntamente com o médico que está acompanhando o seu caso direitinho, né? O que se caracteriza um pouco também esse aumento de volume não sendo normal. Por exemplo, você ficou com as pernas para cima, você fez repouso, teve uma noite tranquila de sono e mesmo assim esse inchaço não diminuiu, o corpo não conseguiu absorver. Então isso também é um indício de que alguma coisa no organismo não está aí com a frequência que ele deveria. Então o médico tem que ser avisado, sim, não é para desesperar, mas tem que ter uma observação em cima disso, né? Vários estudos, até mesmo feitos pela Santa Casa de São Paulo, eles têm algumas pesquisas que mostraram que a drenagem linfática ela é muito eficiente nos casos das gestantes, né? Foi feita uma pesquisa entre 23 anos e 38 anos de algumas mulheres, em meados de 5º a 8º mês de gestação. E o inchaço, o sistema circulatório, o sistema todo hormonal, até mesmo a fadiga, né? Esse quadro todo, né, de estresse da mulher, ele diminuiu muito. Então, assim, elas faziam a drenagem linfática a cada 2 vezes, a cada 2 dias ou 2 vezes por semana, dependendo do grupo que estava sendo avaliado. E foi detectado de 40 a 80 gramas de diferença de um dia para o outro. Então, isso acaba ajudando muito no organismo, né? Acaba não tendo uma sobrecarga em cima do organismo por conta da gestação em si. E aqui na Hands Gold a gente tem um cuidado bem acentuado em trabalhar sempre em parceria com o seu médico ou o seu ginecologista obstetra, né? Por que disso? Porque ele pode dar uma avaliação para nós, um respaldo, né? Como que está o seu caso específico, por exemplo, se não é uma gestação de risco, se a sua gestação está em ordem, se o crescimento do bebê está em ordem. Então, por isso que a gente sempre trabalha em companhia com o seu profissional, né? Com o médico que está te acompanhando. Nesse caso é que a gente sempre pede que ele dê uma autorização para você estar fazendo tanto a acupuntura quanto a drenagem. Porque ele pode dar um respaldo para nós de como que está o seu organismo e o seu desenvolvimento na sua gestação. Então isso eu acho bem importante para que seja uma gravidez tranquila, no período inteiro gestacional, né? Então não só em alguns picos. Então assim, no seu período todo você tem que ter você tem que curtir o que está acontecendo, né? Todas as mudanças, tudo que está
de bom, até mesmo que a gente brinca, os enjoos, todo o seu quadro, né, da gestação, você tem que estar curtindo isso, né? E que o bebê nasça saudável e tranquilamente aí com todo o respaldo que a gente possa ter da medicina tradicional, dos médicos que estão te acompanhando mesmo, né? Então, e até para você relaxar na sua sessão e aproveitar aquele momento, né, da drenagem, aproveitar aquele momento até mesmo que o bebê está mexendo. A gente brinca que tem algumas clientes que o bebê mexe bastante na drenagem. Eu brinco, olha, ela está gostando da massagem, ela vai nascer já assim, mamãe, eu quero uma massaginha também. Então, assim, eu espero que tenha sido proveitoso, né? Qualquer dúvida, sugestão, quiser estar mandando, compartilhando, eu estou aqui à disposição para a gente estar conversando um pouquinho. Então, obrigada, feliz Dia das Mães a todas e qualquer coisa eu estou aqui à disposição para estar esclarecendo, tá? Até o próximo vídeo.